Obrigado, Denise. Bom, pessoal, boa noite. Nós vamos começar mais uma aula. Hoje, sobre um livro desse senhor que estava na tela, até há pouco, o Sergei Dovlatov, que é um escritor russo da segunda metade do século XX, nasceu em 41 e faleceu em 1990, já imigrado nos Estados Unidos. O romance de que nós vamos falar é o Parque Cultural. Este romance aqui saiu no Brasil pela editora Kalinka, com tradução da Yulia Mikaelian. E o doutorado dessa tradutora é sobre o romance Parque Cultural. Eu coloquei lá para vocês na pasta. Há outros dois livros dele que saíram no Brasil. Um é O Compromisso e o outro é este aqui, O Ofício. Para nos situarmos melhor, eu vou apresentar uma breve biografia do Dovlatov. Depois nós veremos alguns trechos do Dovlatov e a mesma dinâmica das outras aulas. Vou fazer comentários, entremear a discussão com um pouco de referências aos lugares citados, em especial hoje é o Parque Pushkin, o Parque Cultural do título do romance, é uma referência às colinas de Pushkin, nas proximidades da cidade de Pskov. Fica umas 6 horas de São Petersburgo. Eu queria começar, antes de a gente entrar propriamente no texto, um poema de uma escritora polonesa, a Wisława Szymborska. E, para isso, eu vou apresentar a tela para vocês. Museu. Há pratos, mas falta apetite. Há alianças, mas o amor recíproco se foi. Há pelo menos 300 anos. Há um leque, onde os rubores? Há espadas, onde a ira? E o alaúde nem ressoa na hora sombria. Por falta de eternidade, juntaram 10.000 velharias. Um bedel bolorento tira um doce cochilo, o bigode pendido sobre a vitrine. Metais, argila, pluma de pássaro triunfam silenciosos no tempo. Só dá risadinhas a presilha da jovem risonha do Egito. A coroa sobreviveu à cabeça. A mão perdeu para a luva. A bota direita derrotou a perna. Quanto a mim, vou vivendo, acreditem. Minha competição com o vestido continua. E que teimosia dele, e como ele adoraria sobreviver. Bem, o que nós vemos neste poema é a exaltação da ausência daquilo que falta no texto. O museu é o lugar onde as coisas estão, mas as presenças abstratas se desfazem. Então, pratos, alianças, leque, espada, alaúde, contra a falta de apetite, contra o amor recíproco, contra os rubores, contra o sentimento. O que há ali é um amontoado de coisas, no poema 10.000 velharias, mas falta a eternidade, essa
pervivência das imagens. Por isso, quando visitamos os museus, a impressão que temos é da efeméride, né? Um amontoado de relatos, de objetificações sobre uma vida que não cabe naquele espaço e naquela narrativa. E a tentativa da poeta, no final, é sobreviver à imposição das coisas. Quanto a mim, vou vivendo, acreditem, minha competição com o vestido continua. E que teimosia dele, e como ele adoraria sobreviver. Que sobrevive aquele que escreve são os seus pertences, são as coisas deixadas para trás ao longo do caminho. Esse poema tem bastante a ver com o que a gente tem dito aqui ao longo desse curso, com toda a discussão em torno das casas dos escritores, como isso denota um certo avanço na intimidade daqueles que se foram, mas, por outro lado, um resgate possível desses pequenos artefatos que, de outro modo, não nos seriam acessíveis. Essa discussão do poema da Szymborska está em todo o livro do Dovlatov, em todo o Parque Cultural, que é a narrativa de uma espécie de aventura do protagonista, que recebe o nome de Boris Alikhanov, mas que na verdade é um alter ego do próprio Dovlatov, que é um personagem, é um literato, que vai até as colinas Pushkin para trabalhar como guia, em troca de uma remuneração razoável. Enquanto a vida desmorona fora dali, ele tenta se acertar com as memórias de Pushkin, mas encontrar um eixo para a própria história pessoal como escritor. Nem que tenta sobreviver com o objetivo futuro de pervivência, de viver para além da sobrevivência. Bem, eu mostrei aqui a figura do Dovlatov. Me permitam, então, fazer o mesmo com o Pushkin. Este é o famoso Alexander Pushkin, um dos escritores mais famosos da Rússia e que permaneceu como patrimônio cultural por diversos períodos, desde o século XIX até hoje, depois da derrocada da União Soviética. O Pushkin é entendido, foi cooptado por todos os regimes. Depois da Revolução de 1917, o Partido Comunista precisou de uma figura catalisadora dos interesses do povo. Identificaram no Pushkin, embora fosse uma figura aristocrática, bom lembrar que o Pushkin morre em 1837, então muito tempo antes, 80 anos antes da Revolução de 17, ele é alçado a esse papel de figura aglutinadora das camadas populares e há um apagamento da origem aristocrática. O principal motivo para essa adoção está na participação do Pushkin no chamado movimento dezembrista, que foi uma tentativa de golpe de Estado que aconteceu em 1825 contra o Nicolau I, czar. O Pushkin, na verdade, não tomou parte nessas atividades em 25, mas era amigo dos dezembristas. Bom, ele era amigo de quase todo mundo,
E a gente vai ver depois que o Dovlatov diz que isso era uma das características de Pushkin. Tanto sabia ir para um lado como para o outro sem ficar preocupado com isso. Era um escritor cuja paixão única era a literatura e não os posicionamentos. O Pushkin, então, tem esse papel fulcral na cultura russa, mesmo para aqueles que eram iletrados. O Pushkin ocupa um papel predominante como figura que une as classes e que representa um sentimento nacional. Eu não sei se no Brasil a gente teria uma figura como essa. Não me ocorre agora algum escritor que consiga carregar todas essas qualidades me foge agora o termo, ou mesmo me ajudem, não são qualidades, mas uma função, né? O escritor que carrega essa função de catalisar a cultura popular e, ao mesmo tempo, as classes burguesas. Bom, o Parque Pushkin ficou esquecido durante quase 80 anos, mas em 1920 decide fazer o parque. O parque é praticamente destruído durante a Segunda Guerra e retorna às atividades em 49. Então, de saída, é preciso dizer que quase nada do que existe no parque é original do Pushkin. O parque é um simulacro de uma propriedade em que o Pushkin passou pouco tempo, mas onde ele conseguiu desenvolver relações importantes que resvalam depois na sua literatura, como poemas dedicados a Babá, e onde acontece o duelo em 37. O Pushkin morre num duelo armado com um oficial francês por conta de uma briga por mulher, né? Pela sua noiva e futura esposa, aliás, pela sua esposa, né? Mas sobre quem pairavam dúvidas quanto à fidelidade. Bom, é uma vida bastante pitoresca e cujas marcas foram apagadas e ele é transformado, então, em herói. As cinzas do Pushkin são transferidas para um mausoléu lá nas colinas em Pskov. É um complexo enorme que compõe a cidade de Pskov, que é a mais próxima do parque, e as pequenas aldeias em redor. Nós vamos, então, partir para o texto do romance. O romance tem 3 partes, grosso modo. A primeira parte é a chegada do nosso personagem, do Boris, nas colinas Pushkin, vindo de São Petersburgo para trabalhar como guia, recomendado por alguns amigos. Até mais ou menos a metade do romance, o Boris tenta entender o que está acontecendo ao redor. E a relação dele com a literatura, dele com Pushkin, dele com os outros guias, é colocada no primeiro plano. Na segunda parte, nós temos a chegada da esposa do Boris, de quem ele havia se divorciado, mas com quem continuava morando e com quem tinha uma filha, que chega lá, nas colinas Pushkin, para passar poucos dias e avisar que vai emigrar. Nos anos 70, aconteceu a terceira onda de emigração da Rússia. E foi dada prioridade aos judeus. Aqueles que tinham
ascendência judaica podiam requisitar a repatriação. Então, podiam migrar para Israel. E a esposa do Boris vai até lá para que ele faça um atestado e ela possa levar a filha junto. Eles se indispõem com isso, mas a esposa acaba indo. Então, a segunda parte é esse contato com a esposa, ainda nas colinas Pushkin. A terceira parte é quando ela já está de volta a São Petersburgo e envia um telegrama avisando que vai partir em breve. Já se passaram uns 2 meses desde a visita. E aí o Boris retorna a São Petersburgo. E passa a ser também perseguido pela polícia depois da partida da sua família. Toda a obra do Dovlatov tem uma característica que a perpassa, que é a autoficção. Então, os personagens do Dovlatov, mesmo quando não tem o nome dele, são no fundo ele mesmo. Então a gente tem o Boris, a Liekhanov, tem o Dalmatov, que aparece em alguns textos, e tem o próprio Dovlatov, nomeado como ele mesmo em outros textos. Mas a autoficção sempre está lá, né? O Dovlatov tem uma esposa de quem se divorcia, e cuja filha esteve doente, a esposa que quer emigrar. Ele, de fato, trabalhou no Parque Pushkin, como em muitos outros lugares. E para a gente entender melhor essa relação de autoficção, eu preparei uma cronologia mínima da vida do Dovlatov. Então vamos lá. A fonte. Vocês me ouvem? Alguém, por favor, avise aí que está me ouvindo. Certo. Vamos lá. Cronologia mínima da vida do Dovlatov. Ele nasce em Ufá, filho de mãe armênia, que era revisora para revistas literárias, e pai judeu, diretor teatral. Então, Dovlatov é filho da inteligência russa. Não é filho de operários, nem dos membros do partido, mas de pessoas ligadas, de certo modo, às artes. Em 1944, a família retorna para Leningrado. Os pais do Dovlatov tinham ido para Ufá, na região da Basquíria, durante a guerra. Eles foram despejados de Leningrado, ou evacuados, melhor dizendo. Em 1959, ele ingressa na Faculdade de Letras, mas é expulso 2 anos mais tarde por mau aproveitamento. Ele é um aluno terrível. Em 1962, é convocado para o serviço militar, passa 3 anos na República de Komi como carcereiro numa colônia penal. O primeiro livro do Dovlatov, que é A Zona, não é o primeiro publicado, mas muito provavelmente o primeiro escrito, é uma reminiscência desse período como carcereiro, que só vai sair nos anos 80 nos Estados Unidos. Eu acho que eu coloquei a versão em inglês. Embora ele nunca tenha escrito em inglês, é muito mais fácil achar as traduções para o inglês do que para o português. Em 65, voltando da colônia penal, que foi para ele, segundo as palavras do Dovlatov, foi quando ele vislumbrou o inferno, ele mudou a sua percepção sobre o contexto da Rússia, e começa a trabalhar como jornalista e envia seus primeiros contos para revistas literárias e é sempre rejeitado, sistematicamente rejeitado. Em 68, ele participa de um evento que se tornou quase mitológico,
para essa geração de poetas russos. É o Sarau da Juventude Criativa de Leningrado na Casa dos Escritores. A burocracia russa era enorme, todos esses organismos tinham representantes do Estado, e o diretor da Casa dos Escritores comprou a ideia do evento. Acontece que 4 dos 6 participantes eram judeus, contando com Dovlatov. E aí se tem um problema, porque o evento foi entendido como uma reunião sionista antissoviética. E culmina com a demissão do diretor da casa. No mesmo ano, ele passa a integrar um grupo de poetas marginais, de escritores marginais, os citadinos. Todos eram mais velhos, o Dovlatov é o mais novo desse grupo, e quando ele entra, o grupo acaba. Né? Ele vê isso como um sinal de fracasso de novo. Em 71, ele se muda para a Estônia, será jornalista oficial do partido, é a Estônia Soviética, o título de jornal. E quando está com o livro pronto para ser publicado, o livro tinha sido aprovado por todas as instâncias, um amigo tinha levado as provas do livro para casa. E a KGB pega o livro, junto com o livro de outros tantos, inclusive do Brodsky, que talvez seja o poeta mais famoso dessa geração, e o livro, as cópias são destruídas, e o livro jamais será publicado. O livro se chamava Cinco Esquinas. Depois, mais tarde, o Dovlatov vai proibir a publicação no testamento de qualquer material desse período. Depois da morte, não quer nada desse período russo publicado, só o que ele escreveu depois da imigração. Em 77, então 76, 77, durante 2 anos, trabalha como guia turístico no complexo histórico que abriga as colinas Pushkin, Parque Pushkin. Esse não é um trabalho fortuito, não é por acaso que ele vai para lá. Os escritores que se sentiam perseguidos e não publicados iam trabalhar nas colinas Pushkin por sentirem uma atmosfera de liberdade. Como guias turísticos, podiam ganhar uma quantia razoável, enquanto se dedicavam à sua própria literatura. Então era um trabalho procurado pelos artistas e contava, claro, com indicações, pessoas mais bem vistas pelo Partido Comunista. Em 77, enquanto ele produzia o livro Colinas Pushkin, que só vai sair, o Parque Cultural, que só vai sair em 83, quando ele já está nos Estados Unidos, ele publica o livro Invisível por uma editora de samizdat, né, que é tipo de literatura clandestina. Essa editora está sediada fora da Rússia, e 3 contos em periódicos da imigração nos Estados Unidos. E aí ele perde a carteirinha da União de Jornalistas da União Soviética. Passa 15 dias na prisão, após a imigração da sua mulher e da filha. Aí a gente tem a última parte do Parque Cultural, é quando a polícia está atrás dele, ele não chega a ser preso no romance, mas de fato aconteceu. Em 78, o livro Invisível é transmitido na Sveboda, que é uma rádio também nos Estados Unidos, mas que conseguia ser transmitida na Rússia, e é considerado oficialmente dissidente. Então, no romance, ele fica na dúvida se vai ou não vai ao encontro da mulher, mas na vida real, em 24 de agosto, ele vai a Viena, que era o destino mais comum dessas viagens de imigrantes,
vai para Viena e depois segue para Nova York. Né? A autorização direto para Nova York era quase impossível. E lá ele já chega com esse ar de herói. Já era um escritor conhecido entre os imigrantes e é recebido como um dissidente. Nos Estados Unidos, ele edita o jornal Novo Americano, que é voltado para a comunidade russa, e os jornais nos Estados Unidos tinham parado no tempo, mais ou menos dos anos 50, porque eram da segunda onda de imigrantes, e ele chega com um estilo novo, e propõe ideias novas e uma leitura mais atualizada do que acontecia na Rússia. Em agosto de 90, ele morre de insuficiência cardíaca dentro da ambulância a caminho do hospital. E o Dovlatov era alcoólatra, né, um alcoólico, inveterado, e nos últimos anos de vida esse problema se acentuou bastante. E aparece também aqui no Parque Cultural, né, quando ele cai em bebedeira, e só depois se dá conta do telegrama da esposa avisando que iria partir em breve. Não tendo sido publicado pelos órgãos oficiais russos, em 12 anos nos Estados Unidos publicou 12 livros e foi publicado em revistas importantes como a The New Yorker e a Partizan Review. Vejam, o Dovlatov tem uma vida interessante. Ele ficcionaliza todo o tempo ao longo dos seus livros. Há alguns textos que saíram em parcelas, como colunas de jornal, e depois foram transformados em livros de contos. E no caso do livro Invisível, que eu mencionei na cronologia mínima, depois foi integrado ao Ofício, como a primeira parte desse livro. O Ofício é talvez o livro do Dovlatov que melhor conte essa trajetória. Desde os primeiros anos, passando por essas tentativas de publicação frustradas, até a decisão de partir para o estrangeiro. E aí ele, com um certo exagero, que é marca do estilo do Dovlatov, ele muda o nome de pessoas conhecidas, pega 2 ou 3 personagens para compor um único personagem, exagera de forma quase caricatural personagens da cultura russa, que depois ficam muito bravos com isso, inclusive os amigos. Mas o que fica desse exagero todo é a imagem de uma cultura em esfacelamento. Uma cultura que, de fato, no fim das contas, é um simulacro daquilo que pretende ser. Isso está muito evidente no romance Parque Cultural. Romance ou novela, como quiserem chamar. Né? A Yulia Mikhaelian prefere chamar de novela. Que seja. Para a gente hoje não faz muita diferença. Eu separei alguns trechos do Dovlatov. Como eu não consegui, eu peço desculpa já, eu não consegui digitalizar o livro. É um livro de 160 páginas. Na semana passada a gente lidou com um muito menor, foi possível, mas hoje não. Então eu selecionei trechos mais importantes, que tem a ver com o tema do curso, e a gente vai dar uma olhada nessa percepção do Boris, o personagem, que é também o alter ego do Dovlatov, a respeito do museu, ou do Parque Museu, que é um complexo dedicado ao Pushkin, e a maneira como este lugar é entendido na cultura russa. Combinado? Então vamos lá.
Bom, eu vou pular aqui o prefácio do ofício, em que ele diz basicamente que tem uma vida sem grandes aventuras, mas quer entender, já que no final, então por que me sinto à beira de uma catástrofe? De onde vem a sensação de uma vida irremediavelmente inútil? No que consiste a razão da minha angústia? Quero compreender isso, penso sem parar. Sonho e espero evocar o fantasma da felicidade. Pena que essa palavra tenha surgido, pois as imagens que ela suscita vão do infinito ao zero. Não do zero ao infinito, mas do infinito ao zero. De uma expectativa para a realidade. Né? Não de uma realidade objetiva para uma utopia. Mas a utopia é aplacada pela realidade em que o escritor se encontra. Aqui, nós temos uma entrevista, um trecho de uma entrevista que está lá também na pasta, para Gianni Bobko. Ele fala de outro escritor russo, mas com referência ao Pushkin. Já nos introduz as percepções do próprio Dovlatov em relação ao Pushkin, que vão aparecer depois no romance. Para ele, o Pushkin estava pronto para adotar e dar expressão a qualquer ponto de vista. E para o Pushkin também, não era uma questão de ser monarquista ou revolucionário, de aderir a posturas ideológicas. Ele era unicamente um escritor e era aturdido pelo ritmo da sua vida como um todo. É o que acontece também no Dovlatov. Os escritores como ele viviam de maneira muito precária. Na Rússia dos anos 70, o Brezhnev, houve um endurecimento contra os artistas dissidentes. E esses escritores, boa parte deles, ou emigraram, ou foram presos, mandados para campos de concentração por vagabundagem. Né? Eram pessoas que não conseguiam realizar seu trabalho, que eram alijadas, como foi o Dovlatov, de qualquer trabalho que dependesse do Estado, e por isso caíam numa vida sem perspectivas. Ele diz: eu não era um dissidente, não tomei parte em nenhuma luta política. Tudo o que fiz foi escrever histórias que ninguém quis publicar. Saí para que pudesse escrever sem temer por mim e minha família. Então, o próprio Dovlatov, nessa entrevista, de algum modo se identifica com Pushkin. A dobra do Parque Cultural não é só sobre um alter ego, mas do próprio Dovlatov e do seu alter ego sobre o Pushkin. Como a figura do Pushkin é também um espelho para a própria trajetória do Dovlatov, de alguém que estava alheio às questões que lhe são impostas pela cultura, mas que, no caso do Pushkin, postumamente é destruído pela cultura. Né? Não sobra nada da literatura do Pushkin, o que sobra é um culto ao Pushkin. E no caso do Dovlatov, não sobra nada do Dovlatov, ou da literatura do Dovlatov, porque ela é impedida de acontecer. Então, vamos lá para o Parque Cultural. Hoje vocês vão me ver muito menos na tela, o que é uma vantagem para vocês. Então, nesse primeiro trecho, ele chega finalmente às colinas Pushkin, vindo de São Petersburgo. Sentei-me ao lado da porta. Em um minuto apareceu o garçom com enormes suíças de feltro. O que o senhor deseja? Desejo, eu disse, que todos sejam bons, modestos e gentis. O garçom, farto da diversidade da vida, guardou silêncio. Desejo uma dose dupla de vodka, uma cerveja e 2 sanduíches. O primeiro elemento aqui é o garçom com as suíças de feltro. Suíças são costeletas, como as usava o nosso amigo Pushkin.
E as costeletas, a gente vai saber mais tarde, vão variando de tamanho de acordo com a representação no parque. Mas mesmo os garçons, nesse exagero do simulacro, usam costeletas de feltro, de uma maneira quase ridícula. E a primeira marca do estilo do Dovlatov aparece aqui também nesse excerto, que é a ironia. Uma ironia que flerta com sarcasmo. Né? O Dovlatov é extremamente irônico em relação a si, mas também em relação à Rússia. O senhor está bem? Está vermelho. Asseguro que é só por fora, por dentro sou um democrata constitucional. Isso é ótimo, né? Não, sério. Está se sentindo mal? Bebo muito. Quer cerveja? E por que bebe? O que eu podia responder? É um segredo, digo, um segredinho. Vai trabalhar no Parque Museu? O senhor precisa ler Gordin, Gogolev, Shavlovskaya, As Memórias de Kern e alguma brochura popular sobre os males do álcool. Sabe, já li tanto sobre os males do álcool, decidi definitivamente parar de ler. Então, de novo, há uma mistura muito bem urdida entre o que interessa no Pushkin, da crítica do Pushkin, esses nomes todos são de pushkinistas russos, à exceção da Kern, que é a Anna Kern, que é uma figura próxima ao Pushkin, que escreve suas memórias, e, por outro lado, sugerida pela funcionária do museu, uma leitura sobre os males do álcool. Então, a vida do Pushkin interessa, mas há uma preocupação com a vida do Boris. Às 6 horas, chegamos ao prédio do centro turístico. Até ali tínhamos visto umas colinas, um riozinho, um amplo horizonte e um bosque margeando. Enfim, a paisagem russa sem excessos, o tipo de singeleza que inspira um sentimento de amargura inexplicável. O lugar da paisagem no Dovlatov é diminuto, né? Não há uma preocupação tão grande com a paisagem, mas quando ele fala disso, ou a paisagem rural evoca esse sentimento de amargura, ou o estilo petersburgiano, de que ele fala no Parque Cultural, diz que não é mais do que asfalto molhado depois da chuva. É também esse sentimento de melancolia, que é entendido pela crítica como estilo próprio de uma geração. Mas o que os escritores estão fazendo é traduzir a própria melancolia. Pois, aqui, a funcionária do museu conhece a exposição? Perguntou a loira e de repente se apresentou. Galina Alexandrovna. Estive aqui umas 3 vezes. É pouco. Concordo, por isso vim de novo. É preciso preparar-se bem, estudar com afinco o manual. Há tanta coisa inexplorada na vida de Pushkin. Algumas coisas mudaram desde o ano passado. Na vida de Pushkin? Não na vida de Pushkin, disse a loira irritada, mas na exposição do museu. Por exemplo, tiraram um retrato de Gannibal. Por quê? Um pesquisador insiste que não é Gannibal. Diz que as condecorações não coincidem. Diz que é o general Zakomielsky. O que é, na verdade? Realmente é Zakomielsky. Então fizeram bem em retirar o retrato, não? Ah, que diferença faz? Gannibal, Zakomielsky, os turistas querem ver Gannibal. Eles pagam por isso. E que raios vão fazer com Zakomielsky? Por isso o diretor colocou Gannibal. Quer dizer, colocou Zakomielsky. E embaixo o nome de Gannibal. Um pesquisador não gostou disso. Desculpe, o senhor é casado? Vejam, de novo, aqui o problema do simulacro. É preciso
preparar muito bem para ser guia. Embora nada do que aconteça ali traduza a vida real do Pushkin. O museu é uma construção a posteriori. O museu é uma ideação. É quase uma teatralização de uma vida que é irrecuperável. E sempre essas discussões ao longo do romance terminam com a interpolação entre os problemas do museu e o interesse pela vida pessoal do personagem. É casado, bebe, como se o Dovlatov estivesse construindo em torno de si e do seu alter ego também um mito capaz de se equiparar ao mito do próprio Pushkin. Só que às avessas. Porque o Pushkin é elevado à condição de patrimônio cultural russo às custas de uma limpeza moral naquilo que ele de fato foi. E o Boris Aliakanov é transformado nesse patrimônio cultural ao longo do texto porque ele bebe, porque ele é divorciado, porque ele é incapaz de trabalhar como as outras pessoas, porque é devasso. Quer dizer, o texto todo, o personagem, mas também a construção, o estilo, as metáforas, formam uma alegoria da própria Rússia, né? Do que havia se transformado, aquilo em que havia se transformado a própria Rússia. Eu gosto de Pushkin? Perguntou Galia, subitamente. Gosto, Cavaleiro de Bronze, a prosa e a poesia. Gosto muito de seus poemas tardios. E dos primeiros, também gosto. Aqui tudo vive e respira Pushkin, disse Galia. Literalmente, cada caminho, cada talo de grama, você até espera que a qualquer instante ele apareça virando a esquina. A cartola, o sobretudo, o perfil tão familiar. Na visita ao museu, a que muitos turistas russos recorriam, o personagem Pushkin, capitaneado pelo Estado, se torna uma figura familiar. Quer dizer, as classes operárias podem olhar para Pushkin e se espelhar em Pushkin, na altivez moral de Pushkin. Mas, ao mesmo tempo, o que se encontra no museu é uma fantasmagoria de Pushkin. Fantasmagoria no sentido de fantasma, mas no sentido que dá esse termo Karl Marx, né? Com uma presença espectral de um fetiche da mercadoria. O Pushkin é transformado em mercadoria sobre a qual existe um fetiche de consumo. E já que se espera ver o Pushkin a cada esquina, aqui o narrador, que é o próprio Boris, nos diz: a cada passo eu vi imagens de Pushkin, até ao lado de uma misteriosa guarita de tijolos com a placa inflamável. A semelhança limitava-se às suíças. O tamanho das suíças variava livremente. Não é de hoje que percebi. Nossos artistas têm fetiches pelos quais se esforçam e se entusiasmam infinitamente. Em primeiro lugar, estão a barba de Karl Marx e a testa de Ilyich. Ilyich, Vladimir Ilyich, o Lenin. Bom, talvez a coisa mais grotesca desse culto às personalidades seja o túmulo de Lenin. Na verdade, não é um túmulo, é uma mumificação feita de tempos em tempos, e o corpo do Lenin está praticamente intocado, bem como do Stalin. Foi desenvolvida uma técnica de conservação de cadáveres própria de um laboratório específico que cuida do Museu Lenin. Se vocês quiserem saber mais a respeito dessas questões,
Eu vou mostrar aqui 2 livrinhos, assim, pode se ver um pouquinho. Vocês estão aí, gente? Estou falando aqui há algum tempo e não vejo ninguém. Ouvi um ruído, acho que sim, né? Ah, indico de novo o livro do Flávio Vassoler. Tem algumas referências a essas questões, e mesmo questões geográficas, né? O Flávio pegou um trem que fez todo, atravessou a Rússia. E indico também este livro, embora não esteja em português, que é da Ilya Budraitskis e do Arseny Zilaev, que é o poema pedagógico, né? O arquivo do futuro Museu de História. E o livro inteiro é uma discussão sobre a presença dos museus na Rússia. Então, os temas são nacionalização de todas as galerias e museus, quando os museus strike back, né, quando eles dão um passo atrás, a revolução cultural da revolução estética, a biopolítica da vanguarda soviética, qual a cor dos olhos de Lenin, é o título de um dos artigos, e participa desse livro, além de todos os russos, o único que não é russo é um brasileiro, né, que é o Michel Levy, radicado na França, mas é um brasileiro, que é especialista em Walter Benjamin e em questões ligadas à esquerda europeia. O Michel Levy é um pensador muito interessante e recomendo. Os livros dele são publicados aqui, eu acho que pela Boitempo, né, pela editora Boitempo. Vocês podem procurar depois. Alguma pergunta até aqui, gente? Comentário? A gente tem mais 20 minutinhos e eu pretendo correr um pouco. Mas se há alguma pergunta, podem fazer. Se não, volta ao texto. Expliquei a razão da minha vinda. Com um sorriso cético, ela me convidou para ir a um escritório independente. O senhor gosta de Pushkin? Abafei a irritação. Gosto, mas desse jeito não é difícil deixar de gostar, pensei. E posso saber por quê? Senti um olhar irônico. Evidentemente, o amor a Pushkin era ali a moeda mais usada. E se de repente eu fosse um farsante? Como assim? Por que o senhor gosta de Pushkin? Vamos parar com esse exame idiota. Não aguentei. Terminei o colégio, depois a universidade. Aqui exagerei um pouco, fui expulso no terceiro ano. Bom, o que acontece de fato com o Dovlatov. Ele é expulso por mau desempenho da universidade em Leningrado. E algumas coisas, enfim, conheço o assunto. Além do mais, apenas pretendo trabalhar como guia. Mas mesmo assim, Mariana esperava uma resposta, embora a resposta fosse conhecida por ela de antemão. Está bem, vou tentar. Então escute. Pushkin, a nossa renascença tardia, como Goethe foi para Weimar. Eles se apropriaram daquilo que o Ocidente assimilou entre os séculos XV e XVII. Pushkin soube expressar motivos sociais em forma de tragédia, característica da Renascença. Ele e Goethe como que viveram em várias épocas. Werther é um tributo ao sentimentalismo.
O Prisioneiro do Cáucaso é uma obra tipicamente byroniana, mas Fausto, digamos, já é elisabetano. E as pequenas tragédias dão continuidade, naturalmente, a um dos gêneros da Renascença. Assim também é a lírica de Pushkin. E quando ela é amarga, não é no estilo Byron, mas parece no estilo dos sonetos de Shakespeare. Estou expondo claramente? O que Goethe tem com isso? Perguntou Mariana. O que tem a ver a Renascença? Não tem nada a ver, finalmente explodi. Goethe não tem absolutamente nada a ver. E a Renascença era o nome do cavalo de Don Quixote, que também não tem nada a ver. E pelo visto, eu também não tenho nada a ver. Acalme-se, sussurrou Mariana. Fiquei nervoso. Eu apenas perguntei por que o senhor gosta de Pushkin. Amar em público é uma obscenidade, gritei. Há um nome especial na sexologia para isso. Pushkin é o nosso orgulho, disse ela. Não é apenas um grande poeta, mas também um grande cidadão. Ora, aqui nós temos um belo excerto para ilustrar o problema do Dovlatov com as colinas de Pushkin, que é a repulsa do lugar a qualquer conhecimento aprofundado sobre o tema, qualquer conhecimento crítico, mesmo que uma crítica literária, que possa desencadear numa crítica social. Quando ele tenta, depois da irritação, explicar os motivos literários pelos quais gosta de Pushkin, é prontamente ignorado. O que isso tem a ver com Pushkin? Pushkin, que nós amamos, diz a curadora do museu, não é apenas um grande poeta, mas um grande cidadão. É esse Pushkin, é para esse Pushkin que o parque é construído. Como se fosse possível separar essa persona que foi Pushkin e como se fosse possível cultivar algum interesse por ele sem a literatura. Transformá-lo só em objeto de fetiche, ou como diz o Boris, narrador e personagem, em objeto de culto. O Parque Museu há tumulto. Os guias e os metodologistas são malucos. Os turistas, uns porcos ignorantes. Todos veneram Pushkin. E veneram seu amor a Pushkin. E o amor ao seu amor. Aqui ele faz uma descrição do parque, né, que é interessante. E eu vou passar para vocês não é o site, mas é um belo resumo de como é este museu. Vou colocar aqui no chat. Um site bem interessante. Gente, eu vi que as perguntas ficaram para trás. Não estava atualizando aqui para mim. Eu vou tentar respondê-las, tá? Mas eu pus aí o site, que é esse resumão do que é o parque. Bom, como eu disse, voltando às perguntas aqui, fazendo uma pausa, o compromisso, Parque Cultural e o ofício já saíram pela editora Kalinka. O Luiz Augusto perguntou sobre características. Eu não entendi a pergunta, Luiz. Se você puder refazê-la, eu agradeço. A Ethel e a Fernanda falaram aqui sobre o filme. Eu assisti nesse fim de semana. Tem no Play Filmes, para quem tem celular Android da Google, mas tem no YouTube, para alugar, custa R$ 3,90. Fica disponível por 30 dias, você começa a assistir
Ah, obrigado, Luiz. Ah, pena que eu não vi na hora. Você começa a assistir o filme, a partir do momento que você aperta o play, ele dura mais 48 horas. Se você quiser alugar e deixar para assistir mais para frente, dura 30 dias. Eu assisti no fim de semana, um filme, não dá para chamar de documentário, mas um filme biográfico que narra 6 dias na vida do Dovlatov. As atuações são ótimas, tá? Principalmente os personagens do Dovlatov, então Dovlatov jovem, tá? E do Brodsky. E, bem, o filme mostra os momentos anteriores à imigração. E é muito interessante, ganhou prêmios do Festival de Berlim, se não estou enganado. Vale a pena ser visto. É recente, é de 2018. Eu sei que foi produzido em conjunto com a Netflix, mas não está disponível no Brasil. Há outros filmes sobre ele, alguns filmes foram feitos sobre ele. Eu vou falar disso logo mais. O Dovlatov se tornou, depois da abertura da Rússia, o fim da União Soviética, um dos autores mais venerados do século XX, dentro e fora do país. Está chegando muito tardiamente ao Brasil, mas finalmente chegou. Ao lado do Brodsky em poesia e ele na prosa, eles eram grandes amigos, por sinal. Ele é o escritor mais importante da segunda metade do século XX. Como eu disse outro dia, foi o Flávio Vassoler que me indicou a leitura do Dovlatov há um ano, e desde então eu tenho me debruçado sobre ele. Os textos são deliciosos, né? Tem um humor muito refinado. O ofício traz alguns excertos de um outro livro, que é o Solo na Underwood, que é uma máquina de escrever. Ele conta, claro que ficcionalizando, anedotas sobre os escritores russos, que são extremamente espirituosas e com esse sarcasmo afiadíssimo. Vou voltar para o texto para a gente dar conta de terminar essa parte. Eu ainda quero mostrar um pouco mais sobre o Dovlatov. Tudo bem? Todos os seguidores de Pushkin eram extraordinariamente ciumentos. Pushkin era sua propriedade coletiva, seu amado adorado, sua obra acalentada com carinho. Era atentado a essa relíquia particular os irritava, tinham pressa em se convencerem da minha ignorância, cinismo e cobiça. O senhor veio para cá, perguntou a curadora, para ganhar um dinheirinho fácil. Victoria Albertovna quase perdeu os sentidos. Desculpe, foi uma piada. As piadas são totalmente inoportunas aqui. Isso aqui parece uma passagem sem importância. Ou seja, órgãos do Estado são refratários ao humor. Não é permitido ter humor em relação ao patrimônio da cultura, ou aquilo que foi levado ao patrimônio da cultura. Concordo. Posso fazer uma pergunta? Quais objetos expostos no museu são autênticos? Será que isso é importante? Acho que sim, pois um museu não é um teatro. Aqui tudo é autêntico. O rio, as colinas e as árvores são contemporâneos de Pushkin, de seus interlocutores e amigos. Toda a admirável natureza dessas paragens. Estou me referindo às peças do museu, interrompi. A maior delas é mencionada de maneira evasiva no manual. Louça descoberta no território da propriedade. O que lhe interessa concretamente? O que gostaria de ver? Bem, pertences pessoais, se houver.
Pertences de Pushkin, o museu foi criado dezenas de anos depois de sua morte. E é assim, disse eu, é como sempre acontece. Primeiro matam uma pessoa e depois começam a procurar seus pertences. Assim foi com Dostoiévski, com Yesenin, assim será com Pasternak. Vão reconsiderar e começar a procurar os pertences de Solzhenitsyn. Solzhenitsyn, escritor proscrito, né, tido como traidor. Nós que criamos o colorido, a atmosfera, disse o curador. Entendi. A estante autêntica, pelo menos é daquela época. E o retrato de Byron, autêntico, alegrou-se Victoria Albertovna, dado de presente pelos Wolff. Há uma inscrição ali, veja só que caprichoso. Os pertences, na minha opinião, é interesse doentio. Senti-me como um ladrão flagrado em apartamento alheio. E que tipo de museu existiria sem isso? É pouco saber que ele andava por essas colinas, nadava neste rio, admirava este panorama maravilhoso. Para que fui pegar no pé dela, pensei. Entendi. Obrigado, Victor. Esse sujeito tão incomodado de início com essa farsa em torno da figura de Pushkin é obrigado, no decorrer do texto, a voltar-se para os seus próprios problemas, para a casa esfarrapada que ele consegue alugar um quarto. O senhorio é um bêbado talvez pior do que ele, para as próprias excursões que ele tem que dirigir. Uma das passagens do livro mais divertidas, como todo mundo citava trechos de Pushkin, ele vai citar um poema, mas sem pensar, o poema que sai é do Yesenin. Ele continua citando Yesenin, troca até o nome de um personagem pelo nome do Yesenin, o patronímico do Yesenin, e os turistas se comovem, achando que aquilo é de Pushkin. Então, é um conhecimento de aparência, de superfície. Ele percebe que basta dizer qualquer coisa, mas não faz isso por seu amor à literatura. E o fato de citar Yesenin como se fosse Pushkin é também uma tirada de ironia, porque o Yesenin se mata. Yesenin, da geração Mayakovsky, essa geração chamada pelo nosso colega Jacobson, como a geração desperdiçada, né? A geração que gastou, desperdiçou seus poetas. Continuando, quanto mais conhecia Pushkin, menos queria falar sobre ele. Ainda mais um nível tão vergonhoso. Desempenhava mecanicamente o meu papel, recebendo por ele uma razoável remuneração. Uma excursão completa, custava cerca de 8 rublos. Na biblioteca local achei uns 10 livros raros sobre Pushkin. Além disso, reli a prosa e os artigos. O que mais me intrigou, vejam como a entrevista que ele dá em 83, publicada em 85, é uma retomada dessa ideia que já está no romance. O que mais me intrigou foi a imparcialidade olímpica de Pushkin, a prontidão para aceitar e expressar qualquer ponto de vista, a aspiração inabalável à objetividade suprema e definitiva, como a lua que ilumina ao mesmo tempo o caminho do predador e da vítima. Não era um monarquista, um conspirador, um cristão, era apenas um poeta. Um gênio se entregava ao movimento geral da vida. E é assim que o Dovlatov se entende. Um escritor que se entrega ao movimento geral da vida. Ele se considera um gênio, com certa ironia, mas ele se considera um gênio não reconhecido, não entendido pelos seus contemporâneos, ou pelo menos pelo Estado. Sua literatura está acima da moral. Ela ultrapassa a moral e toma seu lugar. Sua literatura é como uma prece, como a natureza. Aliás, não sou crítico literário. Os turistas vinham para descansar. O sindicato local lhes impôs umas férias baratas.
eram pessoas rigorosamente indiferentes à poesia. Para elas, Pushkin não passava de um símbolo da cultura. Para elas, o importante era ter a sensação de eu estive aqui. Era preciso deixar uma marca em suas memórias, colocar a assinatura no livro da espiritualidade. E não é essa, afinal de contas, a experiência do museu? Como nós vimos no texto da aula passada, o César Aira diz que passa passa 3 a 5 minutos dentro de um museu e sai, e quando sai já se esqueceu das coisas. É uma situação de fetiche mesmo, né? Pela vida íntima de alguém, tipo de casa no museu. Mas, por outro lado, o Dovlatov chama atenção para o interesse literário do Pushkin. O problema no parque cultural é que essas coisas quase que desaparecem pela necessidade ideológica, política. Entender o Pushkin, principalmente como um poeta, para além de todo o fetiche partidário, era fundamental para Dovlatov a fim de resgatar aquilo que Pushkin de fato significa na cultura russa. O que o Dovlatov não esperava, bom, você está falando da união dos escritores, na Rússia dos anos 60 e 70, para ser publicado em livro, era preciso pertencer à união dos escritores. Havia a união dos jornalistas, de que o Dovlatov foi expulso, e a união dos escritores, na qual ele nunca foi aceito, porque não tinha nenhum texto publicado em revista nenhuma. Quando consegue publicar, são revistas em samizdat, né, em publicações clandestinas. Mas era preciso ter este aval burocrático para exercer uma profissão qualquer que fosse. O que o Dovlatov não esperava é que depois da morte, da sua própria morte, ele viesse a se transformar também num símbolo da cultura. Viesse a ser transformado também nessa mercadoria cultural. Eu coloquei lá na pasta, dá uma olhadinha rápida, fotos de alguns monumentos dedicados ao Dovlatov. Não só na Rússia. Eu tenho uma subpasta, monumentos a Dovlatov. Vamos ver, primeiro, a casa em que ele morou em Tallinn, na Estônia. Internet, colaborar. Aqui tem uma plaquinha, é a casa em que ele morou em Tallinn, na Estônia. Aqui, nós temos a casa em que ele morou a maior parte da vida, em São Petersburgo. E conta com essa estátua nas proximidades. Este sujeito que está no umbral, né, no limite, na passagem de um lugar ao outro. Vamos ver se fazer isso mais fácil. Aqui, essa placa com uma caricatura está também nessa propriedade em São Petersburgo. E bem, já tentaram transformar essa casa, que era um apartamento comunal de 2 cômodos, em museu, mas ainda não rolou. Né? Aqui, talvez seja a coisa mais impressionante. O Dovlatov se tornou uma figura tão importante na cultura russa nos Estados Unidos que o entroncamento entre a Rua 63 e a 108 recebeu o nome de Sergei Dovlatov Way, em Nova York. É um dos poucos estrangeiros
ainda mais russo, a quem foi dedicado o nome de uma rua. Isso aconteceu no que seria o 75º aniversário do Dovlatov. Uma cerimônia, a mulher e a filha estavam lá, né? E ele recebeu essa homenagem com apoio de vereadores de Nova York, representantes da comunidade russa. Aqui uma última imagem. Aqui é a capa do filme, né? Que eu falei para vocês. E é interessante que o ator que faz o papel do Dovlatov não é russo. Se eu não estou enganado, ele é bósnio. Mas pelas críticas que eu li, ele faz muito bem o papel do Dovlatov. Bom, voltamos. E ao último trecho do romance, que eu percebi depois que ficou de fora, não está lá nos excertos que eu tive que transcrever, e aí eu não tinha mais tempo de fazer isso. Ele já está depois da bebedeira, com um fotógrafo que conhece num bar, ele bebe por 4 dias seguidos, e aí entra na fase do remorso, tudo por conta desse desgosto pela cultura, pela vida, pela literatura, e também pela partida da mulher e da filha. E lá na página 130 do romance, quem quiser depois anotar e vier a ler o romance todo, a seguinte passagem. Estava a ponto de chorar, embora ainda compreendesse que era o efeito do álcool. Pelo visto, a harmonia se escondia no fundo da garrafa. Dizia a mim mesmo, Pushkin também tinha dívidas e relações nada boas com o Estado. E também teve problemas com a esposa, sem falar de seu caráter genioso. E tudo bem, abriram um parque cultural. Há 40 pessoas trabalhando como guias, e todos amam Pushkin loucamente. Então surge uma questão: onde vocês estavam antes? E quem vocês, em uníssono, desprezam agora? A exaltação do poeta Pushkin só veio póstumamente, pelo menos nesse nível. Quando o personagem se pergunta quem é odiado no presente uníssono, é óbvio que está falando de si. E o Dovlatov, consequentemente, está dizendo que o Estado, que as pessoas que dizem amar a cultura, na verdade são persecutórias, perseguem a cultura do presente. E só tem importância os artistas mortos. Por isso aquele trecho em que ele diz daqui a pouco vão começar a revirar os pertences de Solzhenitsyn. Que é um desaforo. Nós temos, então, algo que parece extremamente importante, benéfico e louvável, que é a comunhão do escritor, que não é comum em lugar nenhum do mundo. Embora na Rússia a literatura ainda ocupe um papel importante na cultura. Por outro lado, o modo como se faz essa homenagem é um tanto perturbador. Em que medida, e essa é a pergunta chave dessa aula, que eu não responderei, mas ficará pairando, em que medida os museus são mercadorias culturais?
sobre as quais existe um fetiche, uma necessidade de consumo. E por conta disso, de que modo aquilo que é reproduzido no museu mantém a sua originalidade. Bom, vocês vão, quem sabe, remeter ao Benjamin, a reprodutibilidade técnica, que desmonta a aura, leitor. A questão aqui é outra, né? É uma certa fidelidade à história que se desfaz para servir a certos propósitos. De que maneira isso se manifesta nas casas museu. Hoje nós vamos ficar por aqui. Não sei se há outras questões, perguntas. Diga, Caio. Opa, boa noite. Na verdade, chega a ser um comentário. Dois comentários. O primeiro, essa aula me remeteu muito à figura do Machado de Assis e aquela imagem dele que Machado de Assis é negro, no caso, mas a foto mais famosa dele é meio que o tom de pele dele é meio esbranquiçado, assim, mais claro. E eu fico pensando como, às vezes, uma cultura, um povo, ele acaba se apropriando da história de um autor. Opa, sumiu o seu... Opa, voltou? Voltou. Sim, falar como uma cultura, às vezes, acaba se apropriando de uma personalidade, da história de um autor, e querendo contar ela de uma forma diferente do que foi, no caso do Machado de Assis, ignorando esse fato de ser negro. Mas o outro ponto também que me chamou a atenção foi que essa história do Dovlatov nesse Museu Putin me remeteu muito a uma relação religiosa. Me remeteu muito a maneira que eles encaravam a personalidade do Putin, quase como uma relação meio religiosa. E me remeteu lá no Walter Benjamin, que você citou na obra de arte sobre reprodutibilidade técnica, como antigamente as artes elas tinham um afastamento da questão da aura e se criava uma relação mística com aquilo, como talvez estejam tentando criar essa relação mística com a personalidade. Não sei, me remeteu essa relação que as pessoas têm com a igreja em relação a essa criação que se faz das personalidades no museu. Esses dois comentários só. Quando eu fui à Academia Brasileira de Letras, no Rio, uma das coisas mais grotescas que eu vi, fora toda a pompa, é aquela figura do Machado sentado na entrada. Né? Uma figura que tenho certeza que seria risível para o próprio Machado. Motivo de derrisão. E não só ao embranqueamento do Machado de Assis, a gente pode pensar em outras figuras que foram alçadas ao posto de formadores de cultura, como o Monteiro Lobato. Eu sei que é um tema sensível, muita gente não gosta disso, desculpem o termo, mas era um racista filho da puta. Né? E durante muito tempo ficou tranquilamente circulando como formador, como literatura de formação, e esses preconceitos estão lá encalacrados, passavam em brancas nuvens, né? Fazer um trocadilho com o racismo. Então há um movimento de cooptação do Machado como negro, mas também um movimento de elevação cultural de uma figura como Monteiro Lobato. E a relação, a sua segunda pergunta, o comentário, a relação religiosa, de fato no romance, o narrador diz que é um culto ao Pushkin. É uma espécie de idolatria ao Pushkin.
Se a gente voltar ao Benjamin, não só sobre a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, mas os diários de Moscou são elucidativos. Bom, o Benjamin está lá nos anos 20, em Moscou, mas a quantidade de igrejas, de símbolos religiosos, de uma cultura popular altamente religiosa, em que pese a repressão estatal em relação a isso, tá certo que isso vem um pouco depois, né, do Partido Comunista, não já nos primeiros anos, depois de 17, mas há uma coisa muito russa, né, da identidade russa com essa identificação religiosa. E a literatura funciona mais ou menos como uma religião secularizada. Não sei se consegui agregar alguma coisa no comentário, mas é isso. Mais alguém? Mais 4 minutinhos. A gente tem até 8h30. É uma espécie de imposição, mas ao mesmo tempo é imposto. Numa primeira etapa, é cooptado e difundido. Ele já era importante antes da Revolução, né? Mas as camadas aristocráticas. O problema é que, com a diminuição do analfabetismo e com a introdução de todo um ideário, é preciso que essa figura da cultura não seja de toda apagada, mas a sua interpretação seja modificada. Tanto que os novos estudos sobre Pushkin têm outra visada, né? Os estudos depois de 1990. Como os estudos sobre o Dovlatov. Tem um boom sobre o Dovlatov a partir de 95. Vários filmes, vários livros, várias biografias. Sem essa imposição ideológica, a crítica funciona de uma maneira muito mais natural, né? O Chekhov, o Dovlatov chega a sugerir isso, como todo bom romance russo, é um romance polifônico, tem várias histórias, vários personagens, e os nomes dos personagens nos confundem, porque uma hora é o nome completo, outra hora é o apelido, outra hora é só o patronímico. E numa dessas histórias todas, é um sujeito que se considera um escritor semelhante ao Chekhov. E o motivo é que ele escreve em sentenças curtas, uma língua popular. E o que o Chekhov faz? É o que o Dovlatov faz. O Dovlatov. Pegar fatos aparentemente corriqueiros da vida cotidiana e extrair disso material literário. Não são mais os grandes temas heróicos, a grande elevação moral, mas essa coisa quase irrisória, as efemérides de uma vida comum, né, que se torna um material para a literatura. Mais alguém, gente? Bom, enquanto a gente vê se aparece mais uma pergunta, a próxima aula é sobre o Julian Gracq, escritor francês, ligado ao movimento surrealista. Já estou acabando, Denise. Nas aulas presenciais, a Denise aparece na porta, que ela abre o vídeo. Hoje não tem porta para fechar, nem portão, então tudo bem. Estou falando sobre a próxima aula. O texto é do Julian Gracq sobre o ateliê do André Breton. E é um texto que não existe em português. Então, eu vou disponibilizar na pasta, no máximo na sexta-noite, vai lá, a tradução,
desse texto, que está no livro do Gracq, que pode ser traduzido como Lendo e Escrevendo. Ele é um texto de pequenos ensaios, e depois eu mando para vocês, junto com o material todo do Gracq. E quem quiser, pode entrar na pasta do romance. Lá no comecinho tem a pasta, as pastas dos cursos. Na pasta do romance tem uma pasta sobre o André Breton. Então, como a aula vai ser, de certo modo, sobre o André Breton, podem entrar lá e conferir o que já tem sobre o Breton, até que eu mande as coisas do Gracq. É isso. Muito obrigado, gente. Boa noite. Boa noite, André. Boa noite a todos. Obrigada. Antes da gente encerrar, eu vou deixar aqui o meu e-mail. Isso, se alguém quiser entrar em contato. Boa noite, pessoal. Obrigada. Até a próxima. Estou respondendo, tá? Mas peguem o e-mail do André aí, todo mundo. Até mais, gente. Boa noite, até mais. Até mais.